Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre 6 avisos bíblicos que muitos precisam parar de ignorar. Mas antes, eu gostaria de pedir, irmãos, se inscreva no canal, deixe um joinha, para que outras pessoas possam estar assistindo esse vídeo, tá bom? Que assim Deus nos abençoe a todos nós. O primeiro alerta de Jesus Cristo para nós foi esse: cuidado com o pecado. Não foi só uma vez que o Senhor Jesus nos disse isso. Ele nos disse várias vezes, de várias formas. Esse foi um dos assuntos que Jesus mais falou durante o seu ministério. Para libertar as pessoas deste mal, porque esse estilo de vida, de pecado, são as que mais desagrada a Deus. E no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus nos deu o seguinte aviso, que nos diz assim: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. João capítulo 8, 34 e 35. Jesus está nos dizendo que o pecador que não se arrepende dos seus pecados e nem procura mudar de vida, ficará preso no pecado para sempre. Mas aquelas pessoas que procuram buscar a Cristo, que procuram servir a Jesus, obedecer, crer na palavra, andar nos caminhos do Senhor Jesus, essa cada dia recebe a libertação da sua vida, porque elas procuram a verdade, procuram Jesus Cristo. E elas têm a garantia da vida eterna, porque somente aquele que anda nos caminhos do Senhor, obedecendo, cumprindo a lei de Deus, se arrependendo dos seus pecados e fazendo as coisas que Deus colocou na vida dele para fazer, esse sim tem garantia da vida eterna, porque ele está seguindo em obediência a Jesus. Nós sabemos que não é fácil lutar contra o pecado, mas Deus, ele é santo, ele não tolera pecado. Por isso é necessário que se arrependa dos seus pecados, porque para morar no céu, para ter um encontro com Cristo, precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora, vamos ver o que o profeta Isaías nos fala. Em Isaías, capítulo 59, no verso 2, diz assim: as suas maldades separa você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. As tuas maldades separa você de Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto de Deus, e por isso ele não ouvirá. Então, meu irmão, então, minha amada, se procura se arrepender, se chegar a Deus e fazer aquilo que Deus manda. Agora, mesmo que você não consegue se livrar do pecado, mas você tem um Deus, você pode contar com Deus, porque a nossa força vem de Deus. Nós temos um Deus que nos liberta e que nos sustenta. Basta pedir, basta clamar, basta buscar com fé, porque Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a vencer. Somente Deus.
Jesus nos deu um segundo alerta para que nós tomamos cuidado com o diabo, porque a cada dia ele tenta nos afastar de Deus, ele tenta nos tirar da presença de Jesus Cristo, fazer com que nós não oramos, com que nós não buscamos, com que nós nos clamamos. Então, Jesus deixou esse alerta, que nós tomamos cuidado, porque Satanás é sujo e astúcio. E cada momento ele luta contra a vida, contra as almas, porque, como eu já tenho falado, ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar a humanidade. Então, tomem cuidado, continue orando, buscando a presença de Deus e não permitindo que Satanás atravesse as suas vidas. Creia no Senhor Jesus e busque a Deus sempre, todos os dias da sua vida. Temos que tomar muito cuidado, porque uma das formas que Satanás vem a atacar quando você está sozinho, colocando os pensamentos na sua cabeça, coisas para você fazer que não agrada a Deus. Então vigie e ouve a palavra de Deus. Ouve o alerta que Jesus deixou, que nos diz em Mateus capítulo 4, no verso 1 e 3, diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Satanás sabia que Jesus estava sozinho e o tentou. Além disso, o inimigo usou a fraqueza de Jesus naquele momento para tentar derrubá-lo. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele estava aqui como ser humano e passava pelas mesmas necessidades que nós. Então, da mesma forma que Jesus foi tentado, nós também seremos, e principalmente quando estivermos sozinhos. E você sabe aonde que o inimigo vai agir? Nas nossas maiores fraquezas. Por isso que Jesus nos alertou, nos dizendo: vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você estiver fraco e se sentir tentado, ouve o aviso de Jesus. Vigie e ore. Busque, clame e chore na presença de Deus, porque Deus é poderoso para te sustentar, te fortalecer e te dar a vitória. E nunca se esqueça que o Espírito Santo habita em você e você nunca estará sozinho. E o Senhor Jesus ainda nos dá outro alerta. Ele nos fala para nós termos cuidado com o acúmulo de bens materiais. Em Mateus capítulo 6 nos fala assim: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Quando Jesus nos disse para não acumularmos tesouro na terra, nós pensamos que o termo acumular significa possuir bens. Mas Jesus não estava falando sobre isso, mas sim nós sermos possuídos pelos nossos bens. O Senhor nos criou para amar as pessoas e amar as coisas, mas aqueles que são materialistas, ao invés de amar as pessoas, ao invés de amar a Deus, ele ama os seus bens. Ama as coisas e usam as pessoas. Porque as pessoas materialistas, ele
usa as pessoas e ama as coisas. Deixa de amar o ser humano, deixa de amar a Deus e ama os seus bens, os seus valores, os seus dinheiro. Esquece que Deus é quem está colocando ele ali de pé, está dando saúde, vida para que ele venha conquistar os ideais. Jesus, ele nunca defendeu a pobreza como forma de se aproximar de Deus. A única vez que ele disse a alguém para vender os seus bens e doar para os pobres foi quando ele percebeu que um jovem rico amava mais os seus bens materiais do que a Deus. Então Jesus disse assim àquele jovem: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhe a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mateus 19, 21 e 23. Agora, será que Jesus disse que o rico não entraria no céu pela quantidade de bens? Não, não é dessa forma. Jesus, ele referiu a isso, que quanto mais bens a pessoa vai tendo, quanto mais propriedade, dinheiro a pessoa vai tendo, ao invés dessas pessoas amar a Deus, ele ama a sua riqueza, ele ama o seu dinheiro, se afasta de Deus. Por isso Jesus diz que era dificilmente um rico entrar no céu. Porque ao invés dele se aproximar de Deus, ele se afasta de Deus. Não quer saber de Deus, quer saber das suas vaidades, quer saber das coisas que o mundo oferece, mas não quer saber de Deus, porque acha que a sua riqueza vai levar em algum lugar, mas não vai mesmo. Não leva para o céu pessoas que amam a riqueza e abandona a Deus. Agora, aquele que ama a Deus e tem as suas riquezas e faz aquilo que Deus manda, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o seu próximo, ama o ser, a criação que Deus colocou na terra, e faz o bem, e crê, e acredita, e obedece, e anda nos caminhos do Senhor Jesus, esse sim terá uma parte na árvore da vida. Mas aquele que ama seus bens e se afasta cada vez mais de Jesus, acha que ele por ele será vencedor. Não, para que nós vencermos, para que nós chegamos à eternidade, nós temos que ter Jesus, estar na presença de Jesus, amar a Deus, não as riquezas, e obedecer a Deus, e aceitar Jesus e andar nos caminhos de Cristo. Mas se você é rico e ama a Deus, glória a Jesus. Agora, se você é rico e ama as suas riquezas, ai de você. Procura se converter, procura se chegar a Deus, porque sua riqueza não vai te levar para o céu, mas Jesus Cristo sim, Jesus Cristo vai. Então, meu amado, o caminho é Cristo, não existe outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém vai ao céu se não for por Jesus Cristo. Então, Jesus praticamente fez um teste com aquele jovem, para ver o que era mais importante para ele, se era Deus ou se era toda a riqueza dele, porque ele era muito rico, então ele preferiu a riqueza do que era Deus, preferiu a riqueza do que seguir a Jesus. Infelizmente, aquele jovem se afastou de Jesus, porque ele era muito rico, e colocou a sua confiança na sua riqueza. Porque aquele que confia em Deus, ele é vencedor.
ele tem vida, ele tem saúde, ele tem paz, ele tem alegria. Todos aqueles que colocam Jesus na frente, ele tem vitória. Mas aqueles orgulhosos, aquele que não quer saber de Jesus Cristo, esse será sempre, sempre um derrotado, uma pessoa triste, uma pessoa doente, porque quem tem Jesus tem vida, quem tem Jesus tem saúde, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus tem salvação, quem crê em Jesus Cristo, esse será salvo. Aquele que crê em Jesus, mas não nos seus bens materiais. Aquele que segue a Jesus, mas não segue os seus bens materiais. Deus, ele nos abençoa com bens materiais, sim, mas para que nós amamos a Deus acima de tudo que nós temos. Primeiramente Deus, somente Deus, e fazer aquilo que Deus manda. Porque Ele é poderoso para te abençoar e te dar mais riqueza, mas Ele jamais vai permitir dividir a glória dEle com qualquer outra coisa. Deus, ele tem que ser adorado acima de tudo e amado acima de tudo, porque Ele é o dono da nossa vida. Ele que nos criou. Ele colocou essa criação que existe na terra para adorar a Deus, mas muito seguiu em caminhos tortos. Muitos procurou o mundo, não quis saber de Jesus. Mas hoje Jesus está te dando a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados e se entregue a Ele. E venha viver na presença de Jesus, porque Ele é poderoso para te abençoar todos os momentos da sua vida. Mas tem que seguir a Jesus, porque o caminho é Cristo e não existe outro. Quando os discípulos de Jesus perguntaram ao Mestre a respeito dos final dos tempos, Jesus ainda nos fala que nós temos que tomar cuidado com os falsos Cristo. Este é o quarto alerta que Jesus nos dá. E sobre o dia da sua segunda vinda aqui na terra, Jesus respondeu com o seguinte alerta: cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E esses falsos cristos são, na verdade, pastores, cantores, pregadores, até mesmo líderes religiosos. E muitas pessoas que vêm nas redes sociais e se apropriam do evangelho para satisfazer os seus desejos egoístas. Por isso que é tão importante vocês prestar bem atenção na mensagem deles. Agora, vamos ver o que o apóstolo Pedro nos diz aqui na palavra. A palavra do Senhor nos fala assim, em 2 Pedro, capítulo 2, 17, 19, diz assim: esses homens são fontes sem água e névoas, impelida pela tempestade. A escuridão, as trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosas, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daquele que vive no erro, prometendo-lhe liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se você tem seguido algumas pessoas com palavras, resposta muito bonita, mas duvidosa, em relação à palavra de Deus, não feche os ouvidos para isso. Busque a resposta na Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. A Bíblia é a verdade e lá você vai encontrar o que você precisa na Bíblia. Agora, o quinto alerta de Jesus, ele nos fala: cuidado
ao julgar alguém. Em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo nos deixou outro grande aviso, que nos diz assim: não julguem para que você não seja julgado, pois da mesma forma que julgares, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco dos seus olhos, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como se fosse uma ordem para não julgar ninguém, mesmo que essa pessoa esteja errado ou cometendo alguma falha. Esse é outro alerta de Cristo, que as pessoas interpretam errado. Mas não é bem assim que funciona. Cristo não está proibindo todo julgamento, mas sim o julgamento hipócrita. Jesus está nos dizendo que nós não devemos julgar os outros se nós somos culpados do mesmo pecado. E no contexto desta mensagem que Jesus nos deixou, aqui nos mostra que nós também seremos julgados por Deus, da mesma maneira que nós julgamos alguém e da mesma maneira que nós medimos alguém, nós seremos julgados por Deus. E o sexto alerta de Jesus, ele nos fala que nós devemos ter cuidado com a falta de humildade. Nesse último aviso de Jesus, vemos algo que pode influenciar na nossa eternidade. Vamos ver o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, no verso 3, que diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A maioria das pessoas pensa que esses pobres de espírito são pobres de personalidade ou de coisas materiais. E isso não é verdade. Ser pobre de espírito significa que nós devemos ser humildes e reconhecemos que somos falhos, fraco, pecador e dependemos de Deus e precisamos de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer que nós não temos nada, nós não podemos nada sem Deus. É por isso que a Bíblia nos fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. O que Jesus espera de mim e de você? Que nós não sejamos arrogantes, nem prepotentes e nem achamos que nós podemos algo sem Deus. Nós temos que confiar em Deus e fazer tudo com Deus e colocar Deus na nossa frente, porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos colocou no mundo. E sem Deus nós não somos nada. Agora eu quero dizer para você, sem Deus você não chega em lugar nenhum. E eu quero dizer que o caminho é Cristo e não existe outro caminho. Jesus é vida eterna, é salvação. A palavra de Deus nos fala: quem crê em mim será salvo, mas quem não crê será condenado. Se chega a Deus, que Ele se chegará a você. Jesus está voltando. Olha as coisas, as guerras, tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Se alerta, se chega a Deus, porque muitas coisas virá neste mundo ainda para cumprir a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, Jesus está voltando. Corra para os pés do Senhor Jesus, porque só nele a salvação, só nele a vida, só nele a paz, só nele a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.